momento, pastor Elias, fique à vontade para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Receba o servo de Deus com a linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Antes que leiamos, obrigado, a palavra do Senhor, e então passemos a meditar nela a partir daquilo que os irmãos têm como propósito nesta noite. Eu quero que vocês saibam de minha alegria, de minha gratidão. Obrigado a Deus pelo privilégio de estar com vocês pela primeira vez, o que para mim se constitui de uma grande alegria. Eu quero, inclusive, parabenizar aqui pela iniciativa do trabalho, esta reunião em torno do fortalecimento do ensino teológico, parabenizar a direção desse seminário, e a minha oração é para que o Senhor nosso Deus continue a abençoá-los. Agradecer aqui ao pastor Getúlio, a sua esposa irmã Kátia. Deus os abençoe. Obrigado por me permitir estar aqui com vocês e parabenizá-los também pela condução desse seminário e pela realização deste encontro tão importante. Cumprimentar aos professores, aos coordenadores, a todos os alunos e a todos em geral. Eu quero pedir licença a vocês, e o que eu vou fazer aqui, eu farei porque o pastor Getúlio me autorizou, mas eu prometo fazer isso com muito respeito e tentando ser o mais breve possível, eu prometo. Eu trago comigo 4 títulos de livros de minha autoria, sendo que 2 desses 4 títulos são livros que serviram de apoio para 2 revistas de escola bíblica dominical que eu comentei para a igreja da qual faço parte, a Assembleia de Deus, no Brasil. O primeiro livro é este, Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, como o próprio título já sugere. Eu trabalho aqui aspectos da liderança. Mas eu vou dar aqui apenas 2 pontos que eu considero, além dos outros, é claro, também importantes. Primeiro, tem um capítulo aqui que eu trabalho a pessoa do líder. Geralmente, quando se fala de liderança, se fala da performance do líder. O que esperar do líder, o que o líder deve fazer, o resultado de um líder, o sucesso de um líder, o insucesso de um líder, enfim, o fracasso de um líder. Mas é preciso também tratar o líder como uma pessoa, dotada de espírito, alma e corpo. Então há um capítulo aqui que eu trabalho esse aspecto, o líder enquanto pessoa. E um outro aspecto desse livro que eu considero importante é que a CPAD, a editora da nossa igreja, ela me deu o desafio na ocasião de tratar introdutoriamente sobre o ministério feminino, a liderança feminina na igreja. Eu não sei para vocês, mas isto para a nossa denominação é um desafio discutir sobre isso. Então, a liderança da mulher na igreja. E, na ocasião, a CPAD me deu também o desafio de, introdutoriamente, dar uma resposta ao movimento do feminismo. Então, no capítulo 6 desse livro, eu trabalho a ideia de que o movimento do feminismo, ele é um movimento intelectualmente desonesto. Porque, geralmente, quando eles pensam na igreja e na Bíblia, eles partem do princípio equivocado, é claro, e eu diria não só equivocado, mas desonesto, de que tanto a Bíblia quanto a igreja renegam o valor da mulher. E isto não é verdade.
tanto a Bíblia quanto a igreja, historicamente falando, não só reconhecem, como também valorizam o papel da mulher, inclusive em posição de liderança. Então, é um capítulo que também eu considero importante e compartilho com os irmãos. O outro livro também de comentário de Escola Bíblica Dominical, O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Sobre esse aqui eu só vou dizer o seguinte: a igreja precisa ter o cuidado, a meu ver, de não estar respondendo a perguntas que nem se faz mais. Às vezes, nós estamos dando respostas a perguntas que foram feitas há 20 anos atrás e que ninguém mais faz. Então, quais são, de fato, os ventos de doutrinas de hoje? Às vezes, nós estamos preocupados com seitas que os nossos jovens nem conhecem. E o que, de fato, está consumindo, destruindo a saúde espiritual da igreja, não tem nem mais nome de seita, mas é uma heresia. Porque o alvo do diabo não é a heresia. O alvo do diabo é enfraquecer a igreja, seja lá por qual meio for. Então, em outras épocas, ele usou testemunho de Jeová, mormon. Tem jovem aqui que não sabe nem o que é isso, sabe porque estuda teologia. Agora, o que os nossos jovens estão sendo alvo e sendo bombardeados é por outros movimentos pós-modernos. E esses são os ventos de doutrinas de hoje. Nietzsche, Foucault, Derrida, Karl Marx. Então a igreja precisa identificar o que de fato é vento de doutrina hoje e se preparar para responder à altura. Que às vezes nós estamos, repito, dando respostas a perguntas que ninguém está fazendo. Então é um alerta para nós que trabalhamos com teologia, para estudarmos o nosso tempo, avaliarmos o nosso tempo e buscarmos descobrir o que de fato as pessoas estão perguntando. Quais são as dúvidas de fato das pessoas? Será que elas estão preocupadas com unicismo? Será que esse é o problema de hoje? Eu diria que não. O problema é outro. Então, nós precisamos estar alerta. Esse aqui, vocação, descobrindo o seu chamado. E, finalmente, esse aqui, avivamento, contribuições de Jonathan Edwards ao pentecostalismo brasileiro. Esse aqui, eu não vou dizer, tem gente que diz, esse é meu último livro. Eu espero que não seja o último, né? Na verdade, é o mais recente, né? Eu espero mesmo que não seja o último, em vários sentidos, né? Mas esse livro é fruto da minha dissertação, do meu primeiro mestrado. Eu fiz o meu primeiro mestrado no Andrew Jumper, que é um braço da Mackenzie, e eu estudei cerca de 4 anos com os reformados. Aí o pastor Getúlio, agora há pouco, brincando, é claro, perguntou, o senhor não desviou? Aí eu quase falei, mas aqui eu vou falar. A prova que não é que eu estou aqui com os irmãos e o senhor me convidou. Inclusive, eu já aproveitando o ambiente, eu cheguei de gravata aqui. Eu acho que o pastor Getúlio olhou e falou assim, eu preciso resolver esse problema, já sei como, vou dar a camisa do evento para ele. Quase que eu coloquei gravata assim mesmo, meu irmão. Brincadeira, tá? Então esse livro é um livro que é fruto desses 4 anos convivendo com professores que vocês aí imaginem aí, os principais teólogos reformados do Brasil, e eu estudei 4 anos com eles. Durante esse período eu pesquisei Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, todos aqui sabem amplamente, aquele pastor congregacional do século XVIII, pastor em Northampton, que durante o seu pastoreio ali viveu 5 ondas de avivamento, que depois ficou conhecido como o primeiro grande despertamento.
E Edwards, embora tenha sido calvinista, porque nem tudo pode ser perfeito também, né? Brincadeira, pelo amor de Deus. Embora ele tenha sido calvinista, ele dialoga muito bem com o que hoje é chamado de pentecostalismo. E é isso que eu mostro nesse livro, porque a sua teologia de avivamento foi elaborada justamente no meio desse avivamento que ocorreu. E esse avivamento foi tão poderoso que ele literalmente dividiu a igreja da época. Então, de um lado ficaram os chamados velhas luzes e do outro lado os novas luzes. Os novas luzes acreditavam em tudo que estava acontecendo no avivamento. E os velhas luzes não acreditavam em nada. Então, de um lado diziam, tudo é de Deus. Do outro lado diziam, nada é de Deus. Edwards, a partir da sua experiência pastoral, ele desenvolve uma teologia de avivamento para mostrar o seguinte: nem um lado está certo e nem outro está certo. Porque dizer que tudo é de Deus está errado, mas dizer também que nada é de Deus também está errado. Então, qual é o papel da igreja? É, pelas Escrituras, identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, aí que vem aquela obra que é uma evolução da sua teologia de avivamento, afeições religiosas, que é onde, então, ele desenvolve amplamente isso. Como identificar o que é de Deus e o que não é. Nós, pentecostais, como nunca antes, precisamos desse discernimento. Porque com o fenômeno da tecnologia, da internet, das redes sociais, o movimento pentecostal e os seus efeitos têm sido banalizados. E nós que trabalhamos com teologia, com liderança, que por graça e muita graça de Deus, em alguma medida influenciamos as pessoas, precisamos de equilíbrio na igreja, para dizer que nem tudo é de Deus, mas dizer que tudo também não é de Deus. E precisamos, então, de uma conexão com as Escrituras para darmos um caminho de equilíbrio para a igreja. Então, eu mostro que Edwards, nesse sentido, ele é uma contribuição para os pentecostais na atualidade. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão desta parte. Nós vamos meditar na palavra do Senhor a partir daquilo que é a proposta dos irmãos e, considerando o público, eu quero iniciar dizendo o seguinte: vocês sabem, tanto quanto eu, ou mais do que eu, de que este assunto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está dentro daquilo que nós conhecemos como escatologia. A escatologia, ela é ampla, ela é abrangente. Daí a necessidade daquilo que vocês conhecem bem, que é a delimitação do tema. Porque você tem 1 hora para tratar sobre um assunto que é escatológico. Então, buscando em Deus uma direção sobre o que tratar aqui com vocês, repito, considerando e respeitando vocês como professores e seminaristas, eu quero meditar um pouco aqui com vocês sobre o papel dos sinais do arrebatamento, ou os sinais que antecedem a manifestação de Cristo, neste processo de acender a chama no coração dos crentes, para então olhar para cima e clamar dizendo, Maranata. Para isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24. E nós leremos do versículo 1 ao 3 somente. Esse é um texto delicado, sensível e, digo,
quase impossível de você fechar uma questão. Então nós vamos, com humildade aqui e com calma, tentar avançar um pouco mais em nossa compreensão. Não alcançar o todo, porque aqui eu replico as palavras de Paulo, quando ele diz que nós andamos como que tateando, né? E a ideia de andar tateando ali é alguém que está numa casa que não conhece e que está no escuro. Porque quando nós estamos em nossa casa, mesmo no escuro, a gente sabe por onde anda. Mas a ideia ali é de uma casa desconhecida. Tem mulher rindo aqui porque está pensando no esposo. Não, o meu não. O meu não sabe nem onde ele deixa as coisas dele. Eu sei disso, mas releva aí, tá bom? Mas a ideia de Paulo ali é a ideia de alguém que está numa casa desconhecida, no escuro, e para não se ferir, ele vai tateando na parede. Então, esse é o espírito com o qual a gente tem que se aproximar desse texto. Então, ninguém vai fechar a questão aqui. Ninguém vai fechar a equação e dizer, isto é isto. Não, isto é provavelmente isso. Amém, meus irmãos? Então, é bom que a gente comece, eu pelo menos acho, comece dessa forma. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos, eu vou contar até 3 e vamos ler conforme está projetado aí na tela. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus saiu do templo. Quando acontecerão. Observe aí, tá? Antes da gente começar aqui a tecer algum comentário. Aqui existem 3 indagações. E essas 3, embora elas estejam se referindo ao mesmo tema, elas não estão se referindo ao mesmo acontecimento. Eles perguntam sobre essas coisas, eles perguntam sobre a vinda de Jesus e eles perguntam sobre o fim dos séculos. Então o tema é escatológico. E a escatologia não é inaugurada ou não será inaugurada com o arrebatamento. A escatologia já foi inaugurada. A vinda de Jesus é um advento escatológico. Ele inaugura oficialmente o processo escatológico. Por isso é bom que a gente entenda as 3 questões. Diz-nos quando acontecerão essas coisas. De que coisa eles estão falando? Essa é uma pergunta a ser feita. Segundo lugar, de que vinda eles estão falando? E eles estão falando do fim de uma era. Então, eles não estão falando somente sobre arrebatamento. Aliás, aqui, o conceito de arrebatamento nem aparece. É lógico que o arrebatamento está inserido no processo, mas na pergunta não aparece. A pergunta aqui é, primeiro, essas coisas. Segundo, a sua vinda. Mas não é arrebatamento? Então, aí é que está. E terceiro, quando é que termina tudo? Quando é que tudo vai acabar? Então, dito isto, nós precisamos nos lembrar de que nós estamos diante de um tema escatológico. O assunto da escatologia, como eu já disse, ele é extremamente amplo.
ele é abrangente e ele é, inclusive, divergente. Agora, o assunto dos sinais é parte desse tema. Só que tratá-lo requer que nós tratemos sobre os sinais à luz e não à parte da escatologia. Então, para compreendermos razoavelmente bem a respeito dos sinais, como um recurso pelo qual Deus acende a chama da sua igreja para desejar, ansiar e clamar por sua vinda, é preciso que nós consideremos esse assunto dos sinais dentro do tema da escatologia. E aí é só para lembrarmos. A escatologia, eu não vou trazer aqui o termo e tal, porque eu sei que vocês sabem. A escatologia lida, em primeiro lugar, com assuntos do fim. Só que aqui existe um problema. Há uma tendência de se pensar por fim, quando o assunto é escatologia, apenas no sentido de término. Então, quando alguém fala assim, a escatologia é o estudo a respeito das coisas que estão por vir. É verdade. A escatologia é o estudo a respeito do fim. É verdade. Mas aí eu lanço uma questão aqui aos irmãos. Que fim? Porque a expressão fim, ela não tem só um sentido. Fim pode significar final. Final tem relação com término, acabar, concluir. Mas a expressão fim, ela também traz a ideia de a fim de, que indica o quê? Objetivo, propósito, ideal, para onde a coisa está caminhando. A escatologia bíblica não lida apenas com o fim de término. É que essa é uma tendência nossa. Olha aí os discípulos. Quando é que tudo acaba? Veja que essa questão do fim do mundo não é um problema só ocidental e de uns tempos para cá. Isso já é uma inquietação antiga. Então é preciso entender a escatologia bíblica como que o mundo está caminhando para uma finalidade, para a conclusão e a consumação, e esse é o termo ideal, a consumação de um propósito. E um propósito muito bem definido, pré-estabelecido e conduzido por aquele que pré-estabeleceu esse propósito. Então, entendamos escatologia aqui com esta visão de término, é claro, de últimas coisas também, mas não só isso, mas também no sentido de finalidade. Como é que a gente vai tentar aqui, e aí é uma informação para a gente caminhar com mais tranquilidade. Como é que a gente vai tentar entender a relação entre os sinais que antecedem a manifestação de Cristo e esse acender da chama para clamarmos Maranata? Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, nós vamos inicialmente trabalhar um pouco do entendimento do texto que nós lemos. Depois nós vamos buscar identificar a natureza e os propósitos dos sinais. E eu entendo que aqui é onde a igreja mais peca. Qual é a natureza dos sinais? Não só a natureza, porque quando você identifica a natureza, e por natureza eu estou me referindo à procedência, fonte, origem, de onde vem, quem idealizou. E uma vez que você identifica a natureza, você também identifica o propósito. Então, preste atenção nisso. Se a natureza é divina, os métodos são divinos e os propósitos também.
Então, de onde vêm os sinais? Segundo, quais são os verdadeiros propósitos dos sinais? Depois, nós vamos tentar fazer aqui as divisões dos sinais. Porque, já antecipando aqui, quais sinais dizem respeito, quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Quais sinais dizem respeito à igreja? Quais sinais dizem respeito à grande tribulação? Porque são 3 questões. E quais sinais dizem respeito ao fim dos tempos? Que é outra questão. Que a gente diz, estamos no fim dos tempos. Não, não estamos. Se dissermos que estamos no fim dos tempos, então Jesus já veio. Porque, vamos de novo lá. Quando é que essas coisas acontecerão? Ele não está falando de fim dos tempos. Ele está falando do quê? Volta aí, por favor, versículo 1. Eu falei que a gente tem que ir com calma. Isso. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos, falaram do que com ele? Com o templo. Olha o versículo 2. O 2. Obrigado. Vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso do quê? Do que ele está falando? Do templo. Vocês estão vendo esse templo? Uhum. Na verdade, eles dizem que não ficará aqui pedra sobre pedra, tal. Do que Jesus está falando aqui? Da destruição do templo, que daria dali cerca de 70 anos. Aí vem a pergunta. O 3, por favor. Primeira pergunta. Quando é que isso acontecerá? Isso o quê? Ora, o negócio do templo. Não é arrebatamento, não é fim dos tempos ainda. Qual será o sinal da sua vinda? Que vinda é essa? Isso. Uhum. É por isso que é difícil falar com o professor, que você pergunta só, ele já, e é isso. É igual o negócio de piada. Como é que você conta uma piada de trás para frente? Começando rindo. E do fim desta era. Aí sim está falando do fim dos tempos. Então, quais sinais dizem respeito a isso, aquilo e aquilo outro? Então, essas são as divisões que nós vamos tentar apresentar aqui rapidamente. E, finalmente, nós mostraremos quais de fato são os sinais. Não só a divisão, apontar os sinais. Olhando para o texto, olha como o capítulo 24 ele é dividido. Se não olharmos isso, não compreenderemos, eu não diria totalmente corretamente, mas próximo do que é correto. Estamos apenas tateando. Primeiro, do versículo 3, que é aqui, ao versículo 14, preste atenção aqui. Do versículo 3 ao 14, nós temos aquilo que é chamado de o princípio das dores. Então, observe, o princípio das dores. Segundo lugar, do versículo 15, aqui é um ponto fundamental, do versículo 15 ao 28, é muito provável que nós estejamos diante daquilo que trata sobre a grande tribulação. Terceiro, do versículo 29 ao 31, a vinda do Filho do Homem. Depois do 32 ao 35, você tem a parábola da figueira. Depois do 36 ao 44, exortação à vigilância. E finalmente do 45 ao 51, você tem a parábola do servo fiel e do servo mau. Agora, alguns detalhes a respeito do capítulo 24. Primeiro, você percebe que o interesse do ser humano a respeito do futuro é desde sempre. Então, essa ideia da especulação. Esses dias, por exemplo, um membro da nossa igreja em Mogi das Cruzes falou: pastor, eu preciso fazer uma pergunta, mas tem que ser assim. Está
Tá, eu imaginei, o que aconteceu com esse irmão? A gente já pensa, Senhor, com esse não, Senhor, esse aqui não. Aí ele, pastor, é sério? Eu falei, sério o quê? Não, pastor, fala abaixo. Eu falei, tá, o que é sério? É sério que esse é o último Papa? Eu falei, ufa, o problema é menor. Não, porque como pastor você já imagina aquelas coisas, né? Se o problema é saber se o último Papa é esse, você fala assim, não sei. Não, porque eu, sinceramente, com escatologia, geralmente, por isso que eu até aconselho ninguém fazer pergunta hoje aqui. Porque geralmente eu falo, não sei. Eu vou falar aqui, eu vou lá, vou saber se esse é o último Papa. Como é que eu vou saber, meu irmão? Não, pastor, porque ele está nas últimas lá. E assim, disseram que ele é o último. Falei, não sei. Falei, mas o senhor não quer ler a tabela? Eu falei, eu vou ler outra tabela. Eu estou envolvido com outra tabela. Porque eles ficam contando ali, tantos papas, já foram tantos, falta tanto. Meu irmão, eu lá estou preocupado com a tabela de papa. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa história e esse interesse especulativo a respeito do futuro, de como vai ser, não é um problema só nosso. É um problema que inclusive afetou os discípulos. Aqui está a prova. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o interesse, e isso aqui é fundamental, o interesse dos discípulos é seguido de quê? Olha o versículo de número 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Ali está o interesse dos discípulos. Jesus respondendo disse, tenham cuidado que ninguém os engane. É que a gente fica tão preocupado com guerra, rumor de guerra, terremoto, e maremoto, e tudo quanto é moto, e aí esquece desta advertência. Porque o que inaugura o discurso de Jesus a respeito do que está por vir é dizendo o seguinte, cuidado que ninguém vos engane. E por que Jesus, ele abre esse assunto, tratando a respeito disso aqui? Porque assim como o pastor Getúlio disse que se o céu é o maior desejo, aqui é a porta de entrada, eu concordo plenamente. Então eu vou nessa esteira e vou dizer o seguinte, por que Jesus, ele abre esse discurso dele, tentando responder e advertir os discípulos e a igreja, consequentemente, falando sobre engano. Porque o engano religioso, preste atenção nisso aqui, é a porta de entrada para todos os demais pecados. O engano religioso, aqui eu não vou dizer possivelmente, aqui eu estou afirmando, de todos os pecados, o engano religioso é o pior. Ele é pior que o adultério, ele é pior do que o homicídio, ele é pior do que o suicídio. E eu digo por quê? Porque em nome de um desvio doutrinário, pessoas traem, pessoas matam e pessoas se matam. Então nós, como teólogos, estudantes de teologia e líderes da igreja, precisamos estar mais atentos no que diz respeito ao engano religioso. E aí é por isso que se há um dom que a igreja precisa urgentemente, é o dom do discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual não só identifica a água contaminada, como o discernimento espiritual dá acesso a quem tem esse dom à fonte dessa água. Porque a água está jorrando, todo mundo está bebendo dela. Quem tem discernimento, ele não vê só a água,
ele vê se a fonte é boa. E eu creio, porque isso aqui é uma conferência teológica, mas é pentecostal. Eu creio que Deus, ele pode te dar hoje discernimento espiritual, sensibilidade, para você enxergar não só a água que está fazendo mal, mas a fonte dela e como resolver o problema. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então é preciso entender, e eu não tenho muito tempo para ficar preso aqui, mas é preciso entender a importância que Jesus dá ao tema do engano. Então, antes de falar de sinais, olhe para o céu, olhe para lá, olhe para a lua, olhe para o céu, olhe para a árvore, olhe para o Papa. O camarada está preocupado com o Papa e não está preocupado com isso aqui. Então Jesus diz, olha, eu vou falar um monte de coisa para vocês. Agora, cuide de uma coisa. O engano. Os falsos mestres. Os falsos ensinamentos. Outro detalhe que a gente percebe aqui é de que os sinais, eles têm em si e na sua própria essência o objetivo de quê? De alertar, de advertir, de manter a igreja atenta, e não só atenta. Os sinais cumprem o propósito de manter a igreja em contato com o fim. Então, qual é, já inicialmente, depois nós vamos tentar dar uns detalhes maiores, mas a princípio, os sinais cumprem qual propósito? Primeiro, alertar a igreja, advertir a igreja, mas principalmente, manter a igreja atenta, e não só isso, manter a igreja em contato com o tema do arrebatamento, das coisas que estão por acontecer. Então, os sinais não é o fim. Diga bem forte, os sinais não é o fim. Diga, é o meio de a igreja manter-se conectada com o tema da escatologia. Então, a gente tem que colocar os sinais no lugar deles. Porque senão daqui a pouco nós estamos fazendo dos sinais o fim. A finalidade. O objeto maior. Não! Os sinais existem apenas para manter a igreja em contato com o tema. Então a igreja olha para os sinais e diz, isso está falando daquilo. Então ela se volta para aquilo, olha para cima e grita dizendo, Maranata. Então eu não estou preso aos sinais. Os sinais apenas me mantêm conectado com aquilo que está para acontecer. Então é preciso que aqui, depois a gente entra em detalhes, isso fique claro. Até porque Jesus falou de sinais e não de datas. E aí aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque que sinais de fato dizem respeito à igreja? Para responder isso aí agora tem que ser um pouquinho mais lento ainda. Porque, vamos ser sinceros, a gente pega os sinais e coloca tudo dentro de um bojo, geralmente. Tudo é sinal para a igreja, tudo. Não, calma aí. Então não é, pastor? É e não é. Mas como assim é e não é? Então, tem sinais que dizem respeito à igreja de forma direta e sinais que dizem respeito à igreja de forma indireta. E tudo dentro desse capítulo. Por exemplo, quando ele usa, ou os discípulos, se puder projetar aí, eu não sei se é possível, se puder eu agradeço. Quando os discípulos usam a expressão, essas coisas, eles estão se referindo a quê? A destruição do templo, como nós já vimos. Tá. Então eles estão falando de quê? Ou de quem? Porque quando o templo foi
obrigado, o templo foi destruído, cerca de 70 depois de Cristo, a igreja já tinha sido inaugurada. Sim ou não? Sim ou não? Então, estes sinais dizem respeito a quem? Ora, a igreja. E esses sinais vão até onde? A era da igreja. Qual é a era da igreja? Até onde? Arrebatamento. Então, esta primeira parte, Jesus está falando de um período que vai do início da igreja, passa pela destruição de Jerusalém e do templo, consequentemente, e vai até o arrebatamento. É delicado, eu sei, mas tem que se assumir com coragem. Depois ele fala de sinais da vinda dele. Que vinda é essa? Não é um arrebatamento. Não me pergunte, nem vem. Eu sou pentecostal, assembleiano e acredito que há uma vinda para a igreja e há uma vinda para Israel. Eu não creio nisso. Então, e eu não vou? Vai, meu irmão. Eu também vou. Se for na primeira, nós vamos junto. Se for na segunda, nós vamos junto também. Aí no caminho você fala, eu tinha razão e você não. O importante é que a gente está junto. Eu acho que a gente tem que minimizar essas questões. Mas o ponto é, e faça jus o nome do seminário, hein? Pentecostal, no nome. William Seymour. Então, por favor. Tá? Bom. Quando você vê o nome do seminário, você já imagina para quem você está falando. Então, não tem que entrar em detalhes. Mas aqui o fato é que a segunda parte fala de sinal da vinda de Cristo. Que vinda é esta? Parousia. Essa expressão vinda é do termo que vocês conhecem. Parousia, que é o quê? Manifestação, vinda, visível. E qual é esta vinda? É aquela que ocorrerá quando Israel, em angústia, afunilado pelo anticristo com as nações que com ele estarão, forem destruir Israel, Israel lembrará e clamará. E ali acontece algo lindo, porque a Bíblia diz que nós estaremos com ele. E aí alguém vai dizer, ei, eu vou estar porque Jesus precisa de mim para a guerra. Não, meu irmão, você vai ser um detalhe lá. Tá, eu não vou guerrear, Jesus não vai precisar de ajuda naquilo não, com um sopro da boca dele. Tá, então por que eu vou estar? Porque é uma promessa. Ele disse aos discípulos lá em João, e depois nós vamos falar desse texto, mas ele disse, para que onde eu estiver, estejais. Vamos, gente, estejais. Então ele está lá no céu com a gente. Ele diz, eu vou descer para uma guerra. E como eu prometi que aonde eu for vocês vão, vamos comigo. Vocês vão assistir um negócio agora. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa crença. E todo olho o verá. E até aqueles que os ultrapassaram o reconhecerão. E todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Adore a Ele nessa noite. Oh, glória a Deus. Agora, primeiro, essas coisas, era da igreja. Segundo, sinal da vinda de Cristo. Parousia, a segunda vinda em glória, mas a igreja já está com ele. Não me pergunte nada. Depois, o fim dos tempos, pergunto para o pastor Getúlio depois. Ele é o especialista na área. O fim dos tempos. Aí vem o fim dos tempos. Diga bem forte assim, ó. Você já sabe disso.
Mas diga bem forte: o arrebatamento não é o fim. Mas vamos ser sinceros, a maioria das pessoas pensa, estou dizendo aqui, mas no imaginário geral, o fim é o arrebatamento. Mas não é mesmo. O arrebatamento é o florescer de um novo tempo. Oh, glória a Deus. Ele inaugura uma outra era. Porque depois do arrebatamento, há outros acontecimentos. Então, quando os discípulos perguntam, e o fim desta era? Aí eles estão falando de um período que é posterior, não só ao arrebatamento, mas também posterior à grande tribulação. Quando é que termina tudo isso? Então, qual é o período de sinais que diz respeito à igreja? Ora, versículo 4, por favor, vocês vão me ajudar bastante. Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. Pode pôr o 5, vai ser até o 8. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Ele está falando desta era, a nossa. E enganarão a muitos. Vai lá. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda está claro aqui. Mas ainda não é o fim. Então, primeiro, o que não é esse período? Não é o fim. Se isso não é, então o que é? Olha agora o 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Olha o 8. Então, se aquilo não é, então o que é? Tudo isso será o princípio das dores. Pastor, não estou entendendo. Eu também não entendo muita coisa. Estamos todo mundo junto nisso aí. Meu irmão, você acha? Eu vou chegar aqui. Não, porque, é isso. Não, eu? Não, eu não. Meu pai não me deu dinheiro, mas juízo ele deu. Então, primeiro, o fato, eu fico com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não é o fim. Então, a gente já sabe o que esse período não é. Ele não é o fim. Que período? Da igreja. Se ele não é o fim, então o que ele é? Ele responde. Ele é o princípio das dores. Não fiquem chateados comigo se você não concordar. Mas do 9 ao 14, nós não vamos ler por questão de tempo. Você tem a primeira parte da grande tribulação. Porque do 9 ao 28, você tem o período que nós cremos ser provavelmente referente à grande tribulação, que é dividida em duas partes. E daí conclui a 70ª semana de Daniel. O varão aí, ele quer que eu leia. Obrigado. Ele já até facilitou aqui, ó. Eu vou ler, só para você ser meu amigo. Alguém está dando glória a Deus porque queria que lesse. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Meu irmão, se esse período for aqui no Brasil, quem é que está morrendo por amor a Jesus? Aqui. Tem gente que abandona a fé porque perdeu o cargo de líder do ciclo de oração. Quem é que está morrendo por amor a Cristo aqui? Não, mas lá na Turquia. Mas lá na Turquia. Ele está falando aqui em geral. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome.
ouço notícia de que alguém é odiado porque é crente. Pelo contrário, hoje ser crente no Brasil às vezes abre porta. Você é crente? Então eu quero contratar você porque crente é gente boa. Sabe de nada, gente. Brincadeira. Vamos seguir aqui. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as ações. Então, virá o fim, que aí é a outra etapa. Aqui é a primeira parte da grande tribulação. Porque aí a partir, olha o versículo 15, e não adianta ajeitar ali que eu não vou ler dessa vez. Olha só o versículo 15. Assim, quando vocês virem, isso está claro, o abominável da desolação, olha aqui, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiver, não, chega, da Judéia, fujam para os montes. Ele está falando do que aqui? Ele está falando do período da angústia de Israel, que aí inaugura a segunda parte da grande tribulação. Então nós precisamos dividir aqui essa parte como ela é. Aí é claro que um público como este, seleto, e eu estou sendo muito sincero, e que eu respeito com toda sinceridade, é claro que surge a pergunta que eu chamo de uma pergunta central, porque eu também faço. Então nesse caso, nenhum outro sinal diz respeito à igreja. É aí que entra aquele negócio que eu falei que sim e não. Porque vejam, os demais sinais, fora do princípio das dores, diz respeito a quê? Diz respeito a Israel e aos gentios. Gentios aqui, entendam, não crentes, não salvos. Então, esses sinais, a partir do versículo de número 14, eles dizem respeito a Israel e aos não crentes, aos não salvos. Isso não tem a ver com a gente, até um certo ponto. Qual é o ponto que tem a ver? Ora, porque isso não acontecerá se o arrebatamento já não tiver acontecido. Então você olha, por exemplo, para esta perseguição em massa para matar cristão no mundo todo. Você não vê isso? Você diz o quê? Algo ainda não aconteceu. Tem que acontecer para que se inaugure essa fase. O que é que tem que acontecer? O arrebatamento. Então, se não há essa perseguição em massa no mundo todo, é sinal de que Jesus ainda... Então, ufa. Ele não veio ainda, é sinal de que ainda dá chance para mim. E então nós começamos a meditar e a perceber que Deus não perde o controle de absolutamente nada. E aí é onde nós olhamos para cima e dizemos o quê? Então vem logo, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. E nesse processo todo, para eu adiantar aqui, nesse processo todo, Jesus orienta a igreja. Sem tecer muito comentário, mas se puder projetar para mim, por favor, Lucas 21 e 29. Olha a advertência de Jesus aos discípulos, à igreja. Jesus também lhes contou esta parábola. Olhem a figueira e todas as árvores. Olhe para cá, por favor. Figueira é árvore ou não? Ué, então por que ele não falou? Olhe para todas as árvores.
Não, mas ele vem e dá a distinção. Olhe para a e também para todas as. Olha, esse todas é uma distinção. Figueira é figueira e as outras são todas. Então, figueira não faz parte de todas. De quem que ele está falando? Goste ou não, de Israel. Olhe para Israel. Mas não fique olhando só para Israel, porque tem gente que venera Israel. Eu estou me contendo. Porque é uma referência. Olhe para essa nação, porque não é que há um tratar todo especial. Não há, pastor. Aí não há. É um limite. Vai lá, por exemplo. Qual é o único meio pelo qual um homem pode ser salvo? Por meio da fé em quem? Então, um judeu que não confessa Cristo, ele é salvo ou não? Não. Não. Mas se é judeu, então é fácil. Eu passo pela circuncisão, me torno um judeu e está tudo certo. Então não é esse olhar para o povo, não, Jesus está dizendo, olhe para os movimentos em torno daquele povo. E olhe para as nações em relação a este povo. E vocês começarão a observar. Mas Jesus não falou só disso. Jesus também falou para a igreja estar atenta a outros dois detalhes. Vamos lá. Coloque, por favor, aí. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. 2 e 3. Que ninguém os engane de modo algum. Porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus está falando o quê? Diga bem forte, apostasia. Ora, nós poderíamos discorrer aqui sobre apostasia. Esfriamento da fé, abandono da fé, desvalorização da fé genuína, simples, singela, única e exclusivamente em Cristo. Jesus está dizendo, olha, atentem também para esses sinais. Quais? Apostasia. E também o espírito do anticristo. Jesus fala sobre isso. Ou a palavra de Deus nos fala sobre isso. Coloque aí, por favor, agora os versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo. Eu sei que há muita discussão sobre isso aqui. Agora vocês sabem o quê? Diga, por favor, bem forte, diga assim, ó, o quê? Então ele fala do quê, tá? Não é de quem. É do que o está detendo. Aí depois ele fala de quem? Para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação. Então Jesus explica, olha, não é que a grande tribulação, aqui ó, já está em atuação no sentido de que antecipação, é o espírito. João trata disso, espírito do anticristo. Faltando apenas ser afastado, agora é quem? Aquele que agora
o detém. Então vai lá. Primeiro ele fala do quê? É a lei de Cristo. E de quem? Nós já vamos ver quem é que detém. É o Espírito Santo? É a igreja? Mas ele fala de outra coisa. Olha só o termo que ele usa aqui, que é o, vocês conhecem bem, que é o kairos. Agora vocês sabem o que está detendo. Para que ele seja revelado no devido, vai lá, no devido o quê? Tempo. Kairos, tempo de quem? De Deus, que é o mesmo sentido de Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Cristo se manifestou. Ou seja, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que na verdade, quem sustenta isto é o próprio Deus. Por quê? Porque no tempo em que Deus estabelecer, o anticristo se manifestará. Porque ele está sob o controle de quem? De Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, até o diabo está no controle de Deus. Aliás, Lutero falou isso muito bem. Lutero disse que Deus é tão soberano que até o diabo é como um cão na coleira de Deus. Só vai até onde Deus quer. Só faz o que Deus permite que ele faça. Aleluia. E você deveria agradecer a Deus. Ah, pastor, tem coisas ruins acontecendo na minha vida. Deus não perdeu o controle. Deus está nos consolando também nessa noite. Eu sei que é uma conferência teológica, mas Deus está dizendo, se eu não perdi o controle do mundo espiritual, das eras, das estações, dos séculos, dos milênios, eu não perdi o controle da tua casa, da tua vida, do teu ministério. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Isso, eu sei que é conferência teológica, mas é pentecostal também. Cadê a mão que você levanta? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga, fique em paz. O Deus que controla o tempo, a estação, os séculos, os milênios, que tem até o diabo sob o seu controle, ele não perderá o controle da tua vida. Ele não perderá o controle da tua casa. Ele não perderá o controle do teu ministério. Oh glória, oh glória, oh glória. Então nós precisamos ter isso em mente. Mas ele usa outra expressão. E aqui na NVI está no gerúndio, que é o ato contínuo, e eu gosto disso aqui. O que o está detendo é o gerúndio, o ato contínuo. Verbo falar, falando. Ouvir, ouvindo. Andar, andando. Pensar, estudar. Deter, que é a ideia de quê? Constantemente. Deus não tem o controle, não? Ele está o tempo todo detendo. O tempo todo. Ele quer avançar, Deus diz, não. Daí você não passa. A ideia aqui é o mesmo que reter, impedir. Eu gosto disso aqui. Controlar a velocidade. Quem tem o acelerador sou eu. O freio sou eu. A marcha sou eu. E o diabo? O diabo é o diabo. Mas aí há outra expressão aqui que eu gosto ainda mais, que é essa expressão, para que ele seja revelado no devido tempo. Olha agora, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser retirado. A ideia aqui da expressão, eu não gosto muito desse negócio de original, porque
ficamos se pondo, não, porque no original, varão original, varão profundo, as histórias. Aliás, estou falando com o público de teologia, cuidado para a gente não ficar bobo. Tem gente que começa a fazer teologia, fica bobo. Começa a ir para o púlpito e falando, prolegômeno, porque no o irmão olha e fala, pro o quê, irmão? Legômeno. Fala o que é, mas não precisa ficar falando o termo. Ensina a igreja. Não, é porque é profundo. Meu irmão, preste atenção nisso aqui. Complexidade não é sinônimo de profundidade. Pelo contrário, gente que fica tornando as coisas complexas, geralmente é porque está querendo esconder o quão raso ele é. Tá? E isso eu não vou dizer que é possível, eu estou dizendo que é isso mesmo. Porque na verdade, quem é profundo é simples. Porque simplicidade não quer dizer ser raso. Pelo contrário, para ser profundo basta ter os instrumentos corretos. E você vai em águas profundas. Você não precisa ficar, não. Você vai com simplicidade na profundidade. Então não tem esse negócio, telestai. Não, meu irmão, por favor, para. A igreja não está precisando disso. A igreja está precisando de dispenseiros dos mistérios. Ninguém vai servir um prato dizendo qual elemento usou. Simplesmente diz, experimente, coma. Porque o trabalho de encontrar o melhor produto, entender a medida de um, a medida do outro, quando usar, quando não usar, isso não é com quem come. Isso é com quem prepara. Quem come apenas tem que ser beneficiado do sabor e dos nutrientes. Esse negócio de medida, esse negócio de qual é a melhor qualidade, quem é que fez, qual é a profundidade da terra, daquele legume. Você não vai ficar explicando que a pessoa vai olhar e vai dizer, meu irmão, não quero saber nada desse negócio, eu quero saber é de comer. Esse negócio de ficar discutindo medida é para gente doida como a gente. A igreja não, a igreja é normal. E teólogo não é tão normal assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a ideia aqui é o quê? Não, eu não vou ficar falando de original. A ideia aqui é ser retirado. Ser retirado do quê? Ser retirado do meio. Do meio do quê? É porque existe... A ideia aqui é, há algo por vir. Para onde? Para cá. Mas esse algo por vir é detido. É controlado, é segurado. Por quem? Por algo que está entre aquilo e isso, fica no meio. É um muro de contenção. Oh glória, é um muro de arrima. Vem a chuva, o muro segura. Oh glória a Deus. Até que seja tirado. Agora, quem é que faz isso? Alguém diz, é o Espírito Santo. Alguém diz, não é o Espírito Santo, é a igreja. E eu digo o quê? São os dois. Porque quem é a igreja sem o Espírito Santo? E o que eu posso fazer se o Espírito Santo decidiu agir por meio da igreja? Então quem é que detém? O Espírito Santo por meio da igreja. É isso mesmo, com todas as dificuldades da igreja, com todas as fraquezas da igreja. Eu não estou falando pecado, eu estou falando fraqueza. Todas as debilidades da igreja, a igreja ainda é a última fronteira entre o anticristo e o mundo. Mas daqui a pouco a igreja será arrancada do meio e estaremos para sempre com o Senhor.
Quem crê nessa palavra, adore ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Os sinais não eliminam a iminência da vinda de Jesus. Não. E aí a turma do lado, não vou dizer o lado de lá, porque a gente está num barco só. Mas a turma da repartição do barco de lá. O barco tem ali. Está lá. Eles dizem, então, os sinais, se é do arrebatamento, então ele não é iminente. Não. Não é isso. Porque volto a dizer, Jesus falou de sinais, não de data. Então você tem Mateus 24, 36, 2 Pedro 3, 11 e 12, que confirmam isso. Agora, qual é a natureza dos sinais e os seus propósitos? Eu vou ter que ser bem objetivo aqui. Primeiro, os sinais não têm o propósito de comprovar a vida de Jesus. Porque isso é um engano. Não, se está tendo terremoto é porque ele vem. Vamos ser sinceros, não é essa a tendência? É, essas guerras aí, ó. Tudo prova que Jesus... Então, e se não tivesse nada disso? Ele não viria? Então, primeiro, vamos desconstruir essa ideia. Os sinais não servem como provas da vinda de Jesus. Segundo, os sinais eles apenas cumprem o propósito de apontar para algo. Diga bem forte, sinal. Para que serve um sinal? Apontar, sinalizar, indicar. Então você sai aqui na avenida principal, tem placas. Vai lá, placa para onde? Cidade maravilhosa, Mogi das Cruzes. Vão lá para vocês verem. Vai lá. Principalmente, não, vou falar. Lá na igreja, lá, vai lá. Vocês vão ver. Então chega ali, está lá a placa, né? Mogi das Cruzes. Você olha a placa, chegou na placa, quer dizer que você chegou em Mogi? Não. A placa apenas está indicando, sinalizando. Por exemplo, alguém pega o dedo indicador, como o próprio nome já diz, o indicador, e aponta para cima. Você tem duas opções: olhar para o dedo ou olhar para o céu. Os sábios olham para onde? E quem olha para o dedo? Não fala, não. Mas a tendência é o quê? Ficar olhando para o dedo. Mas, na verdade, o dedo está indicando para outra direção. O problema é que tem gente que fica preso aos sinais. Não, os sinais são sinais. Eles indicam algo maior. É como, por exemplo, os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus também são chamados de prodígios. Mas também são chamados de quê? De sinais e maravilhas. Então diga sinais. Então os milagres de Jesus servem como o quê? Sinais. Se são sinais, é porque estão indicando para algo maior. O problema é que tem gente que fica presa ao milagre. Quando na verdade o milagre é apenas um sinal de algo melhor e maior. Jesus, aliás, João diz que todos os milagres que Jesus fez, ele fez na presença dos discípulos. Todos. Jesus não fazia milagre escondido. Já viu esse tipo de operador de milagre? Que só opera milagre quando você não está? Ele não, porque eu tive numa igreja aí, rapaz. Tinha lá 3 paralíticos, 4 andaram. É mesmo, rapaz. Aí no dia que você está com ele, tem 2. Nenhum anda.
Aí você pergunta, rapaz, e aí? Não, foi lá. Nunca você está. Jesus não. Jesus ia operar milagre. Ele dizia, vem cá que vocês vão ver. E por que Jesus fez questão de os discípulos estarem presentes? Preste atenção nisso. Por quê? Não é nem por quê, é para quê? Para ensinar princípios. Porque cada milagre Jesus ensinou princípios, apontando para algo maior. A maior prova disso é a cura daquele paralítico. Aquele que foi descido lá pelos amigos. Jesus olha para o homem, estava ali, sem condições de andar. Jesus olha para ele e diz o quê? Levanta e anda? Não. Perdoados são os teus pecados. Os fariseus que estão por toda parte também estavam lá. E começaram a razoar no coração, dizendo, quem é ele que pensa que pode perdoar pecado? Jesus, conhecendo os corações, fez uma pergunta desconcertante. O que é mais fácil dizer? Ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados? Se eles dissessem, perdoados são os teus pecados, eles cairiam em contradição. E se eles dissessem ao paralítico, levanta e anda, Jesus diria o que para ele? Então manda ele levantar. Vai, tenta aí. Eles se calaram. Jesus olha e diz o que para eles? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Para quê? Perdoar pecado, que é algo maior e melhor. A ti te digo, homem, levanta e anda. O paralítico levantou e andou. E saíram dali com a conclusão, ele não só levanta paralítico, como também faz algo maior. Ele perdoa pecados. Então a gente precisa entender. Para que servem os sinais? Para apontar, não é o fim, está apenas apontando. E ao apontar, os sinais servem para quê? Primeiro, para levar a igreja a reconhecer que Cristo tem poder sobre os tempos e os acontecimentos. Pastor, sinceramente, eu estou extremamente preocupado com o Brasil. Esse país está pronto de explodir. Não há alguém que concilie as pessoas. Não há alguém que entre no meio dos extremos e digam, gente, pelo amor de Deus, vamos parar. É cada dia a coisa aumentando e aumentando e aumentando. Mas no final a gente olha para a Bíblia e o Senhor está dizendo, não se preocupe tanto. Eu tenho controle sobre o tempo e os acontecimentos. Então os sinais servem para reconhecermos a soberania de Cristo. Servem também como alerta e válvula por meio da qual a igreja fica vigilante. Mas é também um ato de amor de Cristo para com a sua igreja. Porque a igreja não está no escuro. O que está acontecendo foi previsto por Ele e Ele deixou registrado. Como quem diz, terá tudo isso, mas eu vou avisar antes, para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque vocês são meus irmãos. Aleluia. Então, se os sinais não servem para provar a vinda de Cristo, então no que a minha fé tem que estar fundamentada? Pastor, o senhor está sujeito? Não, eu estou afirmando, isso eu afirmo. Sinais não existem para afirmar a fé de crente. Então, no que a fé do crente tem que estar firmada? No que diz respeito ao arrebatamento, as coisas que estão por acontecer.
Coloque aí, por favor, rapidamente, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Olha o que diz. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Vamos ler agora? Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Espera aí. Onde é que está a base da nossa fé de que ele vem? Num verbo aqui. Voltarei. Acabou. Quer ver? Paulo repete isso. Coloque aí, por favor. 1 aos Tessalonicenses 4:15. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês, e aí ele segue. Ou seja, nós dizemos que ele vem, porque quem primeiro falou que ele vem? Ele. Então, a minha fé não pode estar firmada nos sinais. A minha fé tem que estar firmada no quê? Na palavra dele. E se ele falou que vem, ele vem. Então eu quero que você reafirme isso. Diga, a minha fé tem que estar firmada na palavra dele. Eu vou dar aqui um detalhe sobre a divisão dos sinais e a gente conclui, eu prometo. Então existem, já tem dando, gente agradecendo, brincadeira. Existem sinais para a igreja sobre a grande tribulação e o fim dos tempos. Agora existe um detalhe, e eu já tratei disso, mas vou retratar novamente aqui, reafirmando a importância. Percebam que sobre os judeus fala de surgimento de falsos profetas, a profanação do templo, grande tribulação, sinais na natureza, o aparecimento do homem, do Filho do Homem no céu. O primeiro é surgimento de falsos, gravem isso. Na grande tribulação terão, diga bem forte, falsos profetas. Isso. E no que diz respeito à igreja? Aumento da iniquidade, esfriamento do amor, ausência de paz, enfraquecimento da justiça, proliferação de falsos, diga, profetas. É o único que repete. Por quê? O espírito de engano. Eva caiu por causa do engano. Só um detalhe. E geralmente o engano, ele vem em coisas legítimas, não ilegítimas. Por exemplo, Jesus jejuou 40 dias. Tem gente que jejua de meia-noite ao meio-dia, acordando às 10h30. E já se acha o máximo. Bom, pois eu conheço gente que já jejuou enquanto a água do café fervia. Colocou a água para ferver. Senhor, eu apresento o jejum. Coou o café, eu entrego o jejum. Ainda olha para o céu e diz, tu sabes, né, Deus? Deus deveria dizer, claro que eu sei. Pois Jesus jejuou 40 dias. E quando terminou, ele teve
fome. Ele merecia comer ou não? Podia comer ou não? Ele é o Filho de Deus ou não? Ele tem poder para transformar pedras em pães ou não? Mas ele fez isso? Por que não? Porque por detrás da fala de coisas legítimas do diabo, existia o espírito de quê? Porque o que é que o diabo queria? Fazer Jesus implicar no erro central da missão dele. Porque se ele transforma pedras em pães, ele estaria usando o poder dele para benefício próprio. Porque vejam, ele não transforma pedras em pães para matar sua fome de 40 dias. Mas ele usa o poder dele para multiplicar 5 pães e 2 peixes, para matar a fome de uma multidão que está há horas sem comer. Então o diabo nunca vai apresentar coisas ilegítimas. Não, é sempre legítimo. Em Eva foi assim. Em Jesus foi assim. Por isso nós precisamos atentar para o fato de que é nesse sentido que o diabo, ele enfraquece a igreja. Ele desfigura a igreja. Ele facciona a igreja. E aqui eu vou linkar o espírito de engano a um outro sinal, e eu vou contemporaneizar isso. Falei direito, porque falei devagar. Contemporaneizar isso. Bonito isso. Quando falado rápido. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. Primeiro ponto. Jesus não disse que o amor morreria. Ele disse que o amor esfriaria. Porque o amor jamais acaba. Pode ter esfriado, mas está lá. A grande questão é, ali ó, obrigado. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Chegamos a isso aqui? Não no seu ponto máximo, mas já inauguramos. O espírito disso já impera. E eu vou te mostrar por onde. Que aumento da iniquidade seria este capaz de hoje esfriar o amor? Quem é que tem celular aí? Não, não é pecado não, pode falar que tem. Vai lá. Quem é que tem celular aí? Tem gente que não tem. Bom, tudo bem. Mas vai lá, quem é que tem? Quem é que tem aqui? Eu vou me deter nisso aqui e eu prometo que pouquíssimos minutos eu termino. Mas quem aqui tem Instagram? Isso. Quem olhou hoje? Estou falando agora, tá? Hoje. Tá. Quem hoje viu um vídeo do Reels? Quem viu? Vídeo, aqueles videozinhos rápidos. Quem viu? Não? Quem viu? Tá. Essa semana alguém viu? Também não? O que você está fazendo no Instagram? Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Porque é assim, pastor. É assim. Não adianta. Não adianta. Isso aqui não é subjetivo, isso é objetivo. Qual é a iniquidade de hoje? Não é o Instagram, tá? Qual é a iniquidade de hoje que contribui para que o amor se esfrie? Qual de relacionamento? Aí vai. Deixa eu lhe falar uma coisa. Por detrás dessa falta de relacionamento, há um outro aspecto. Pense aí nesse... Aí eu não vou saber o tempo mesmo, aí é sério. Quanto tempo dura, no máximo, um Reels? Quanto? 1 minuto?
Quantos segundos? No máximo 90 segundos. 1 minuto, 1 minuto e meio. Preste atenção nisso aqui, por favor. Por favor. Eu estou falando a teólogos e eu estou falando a liderança. Preste atenção nisso. Quem aqui essa semana recebeu um vídeo que não gostou e fez isso aqui, ó? Jogou para cima. Quem fez? E quem aqui viu um vídeo que gostou e viu até o final? O que você não gosta, você faz o quê? Suspende. O que você gosta, você vê até o final e até repete. À medida que você faz isso, as Big Techs, elas têm um sistema de algoritmo. Eu não sou expert nisso, mas também não sou tapado para isso. Os algoritmos servem para quê? Para identificar o que você gosta e o que você não gosta. Preste atenção nisso. À medida que você consome só o que gosta na internet, você está sendo treinado a consumir só o que te agrada. E sem perceber, você está sendo treinado para não saber lidar com aquilo que não te agrada. Só que a vida não é feita só de coisas que nos agradam. Tá, pastor? E o que é que isso tem a ver com iniquidade que gera o esfriamento do amor? Aí é que está. Por exemplo, você pega, eu estou falando agora enquanto pastor de uma igreja, em uma igreja. Eu conheço casamentos que não duraram, ou que não durou 3 meses. Se casou, uma festa extraordinária, porque agora também tem isso. Quase ninguém casa na igreja, é só sítio, na grama. Tem que ter grama. Um dia em Beverly Hills. Essas histórias. Aí, 3 meses, no primeiro drama do casal, o mimado, a mimada, acostumado e acostumada a suspender o que não gosta, simplesmente olha e diz: vou suspender, porque está sendo treinado para isso. E o que isso tem a ver com amor? Como não tem? Ninguém conseguirá amar sem sofrer. Não existe amor verdadeiro sem dor. Ora, preste atenção aqui, eu já vou encerrar. Preste atenção nisso aqui. Esta geração é inimiga da dor. Essa geração é inimiga do sofrimento. Por exemplo, estava indo muito bem. Eu já estou vendo gente, já vai ficar pior agora. Porque olha, quem aqui, para não dizer você e eu, quem aqui já viu alguém pedindo oração para Deus colocar o fim no sofrimento dela? Ore por mim, porque estou sofrendo muito. Para Deus, dá para imaginar Paulo orando: Senhor. Dá para imaginar Paulo escrevendo para Timóteo: está chorando, porque se você tem um Deus que cuidar de você, sabe o que Paulo escreve para Timóteo? Sofre comigo. Vem sofrer comigo. Não ore para acabar o sofrimento. Aprenda a sofrer para aprender a coisas que você nunca imaginou aprender de outra forma. Ora, Paulo diz em Romanos 5 que o crente
crente justificado em Cristo pela fé, ele se gloria nas tribulações. Pastor, que isso tem a ver com esfriamento do amor? Onde é que está o problema do esfriamento do amor? A ausência de capacidade de sofrer. E Paulo diz que o amor tudo sofre. Olhe para quem está ao seu lado e diga: amar é sofrer. Converse com alguém que tem mais de 50 anos de casado. Converse. E como disse Dia Carson, numa conversa com Tim Keller e John Piper, que ele conversou com um casal de mais de 60 anos de casado, e aí perguntou assim: nesses mais de 60 anos de casado, algum dia você pensou em divórcio? Um olhou para ele e falou assim: divórcio não. Homicídio sim. Mas divórcio não. Tem alguém dizendo assim: fala, Deus. Tudo sofre. Tudo padece. Tudo crê. Mas esse é o padrão do mundo. A igreja precisa acordar e alertar essa geração, dizendo: a vida é mais do que 1 minuto de vídeo. A vida é feita de raízes profundas. E diante desse quadro do mundo, a igreja tem que alertar uns aos outros para dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que você, com a permissão do pastor Getúlio, é claro, eu quero que você se coloque em pé, por favor. Então, para que servem os sinais? Primeiro, para glorificar a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Serve também para despertar a igreja. E serve também para que o anseio da igreja aumente. O desejo da igreja aumente. E aí, para ela ser capaz de dizer isso aqui, ó. Coloque aí, por favor. Apocalipse 22. Versículo 17 e depois o 20. Apocalipse 22, 17. Vamos ler? Só o 17, vamos lá. 1, 2, 3. O Espírito vem. Todo aquele quem tiver sede e quem quiser. O 20, por favor. Sim. Amém. Vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela existência desse seminário teológico, pela vida do seu diretor, daqueles que com ele trabalham. Senhor Deus, pela direção desta igreja, deste ministério. Senhor, eu peço que o Senhor continue a abençoá-los e ajude-nos, enquanto crentes, mas também enquanto educadores cristãos. Ajude-nos a sermos incendiados diariamente pelo desejo da sua vinda iminente. Mas ajuda-nos também, Senhor, na tarefa de orientarmos outras pessoas, de alertarmos outras pessoas
e também de advertirmos a tua igreja de que o Senhor está voltando para nos buscar. Ajude-nos a sermos amantes da sua vinda, para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus, e os que recebem digam amém. Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Olho protegido.